Queria que você falasse um pouquinho aqui da tua experiência do Hospital Dia, aqui na Clínica da Gávea. Então, o Hospital Dia, eu sempre tento passar para os pacientes que é como se fosse um tratamento meio intensivo. O tratamento intensivo seria a internação, e o que seria mais leve, mais brando, seria o ambulatório. E tem transtornos que eles já, vamos dizer, o incêndio já apagou, o momento da internação já foi embora, só que ao mesmo tempo não está leve o suficiente para retornar somente ao ambulatório. E é aí que a gente começa a indicar o Hospital Dia, para fazer um acompanhamento mais prolongado e também mais frequente daquele paciente. Tem a ver com a disfuncionalidade? Por exemplo, o paciente está na fase aguda, aí ele fez a internação ele vai para o ambulatório, mas dentro da vida dele, pós-internação, ele não está funcional, é como se ele tivesse que ter um suporte maior. O Hospital Dia entra aí? Sim, entra aqui. O paciente ele vai fazer 2 tratamentos contínuos a princípio, tanto com o Hospital Dia quanto um ambulatório. O Hospital Dia vai realmente tentar restabelecer a rotina, a funcionalidade que ele tinha antes da internação ou até mesmo momentos prévios disso. E por que a gente tenta fazer também tratamento conjunto com o ambulatório? Porque se fosse somente com o Hospital Dia, provavelmente a gente ia manter esse paciente eternizado no serviço. E que nem tem internação, o Hospital Dia também vai ter uma alta, eventualmente. Entendi. Não é uma coisa para ficar indo sempre. Ele é uma transição da internação para a autonomia lá fora. Geralmente é um tratamento de fato mais prolongado, até por questões que se o paciente necessitou de internação, dá a entender que ele apresentou um quadro grave, às vezes um quadro crônico para o resto da vida. Sim. Então, a própria dependência química é uma doença crônica, um transtorno crônico. Uma doença crônica, progressiva, letal, então dá a importância de manter esse acompanhamento. E, obviamente, existem os tratamentos externos, NA, AA, mas o Hospital Dia ele tem algo a mais, ao meu ver. A dependência química, por exemplo, indo mais para esse lado, que de fato é um dos... É o predomínio? Não é o predomínio, mas é um dos grandes enfoques do Hospital Dia. Tá? O dependente químico raramente tem somente a dependência química. Exatamente. Ele tem os outros transtornos. Pode ser transtorno de humor, transtorno de personalidade, muitas coisas podem estar envolvidas. Então, a gente tenta ter um olhar não somente para a dependência química, mas para o indivíduo de todas as condições que ele estaria ali. A dependência química, às vezes, é uma comorbidade dentro de um transtorno de personalidade, por Justamente, exemplo. Exatamente. Então, a gente tenta abordar todos os lados fáceis possíveis de tratamento daquele paciente. Até porque, no Hospital Dia, o paciente não vai estar só tratando da dependência química, né? A gente vai estar tentando reabilitar, não só em relação ao transtorno, quanto as coisas que ele perdeu no meio do caminho. Perdeu a funcionalidade na família, ou seja, ninguém na família mais confia nele. A interação, né? Exatamente. Perdeu a funcionalidade no trabalho. Então, a gente também tem um trabalho com assistente social, por exemplo. Então, para tentar fazer essa recolocação. Exatamente. Né? Até me fez lembrar de uma situação do Hospital Dia, que também tinha um paciente com esquizofrenia e dependente químico, né? As duas coisas, as duas comorbidade. Coisas, justamente. E com a progressão da doença, após ele sair de internação, os sintomas positivos nunca mais apareceram de fato. Ou se estavam presentes, ele em um momento manifestou verbalmente elas, né? A atitude claramente... Mas não era o que deixava ele tenso? Não, exatamente. Era mais realmente a questão da dependência química, que ele tinha muita ciência. Só que o que foi acontecendo? Ele estava começando a apresentar muitos sintomas negativos. Então, começou a ficar mais recluso. Essa coisa mais crônica mesmo, Sim. né? A cronificação da esquizofrenia. Sim. E o que eu achei interessante também, parcialmente, obviamente, por incentivo da equipe, mas, obviamente, os pacientes do Hospital Dia, eles são muito acolhedores. E que bom, porque eu acho que isso foi um ponto determinante para uma recuperação desse paciente. Porque as atividades que ele faz fora do Hospital Dia, as amizades que ele tem, as atividades físicas que ele faz por conta dos relacionamentos que ele criou no serviço. Então, é muito importante dar essa visão também social que aquele paciente tem. Nesse sentido, você está dizendo que o Hospital Dia é um grande catalisador da socialização. Exatamente. E seja doente mental ou não, a socialização é essencial para a nossa humanidade. Sim, né? Para a nossa interação. Então a gente pode dizer, Lucas, que o Hospital Dia é um grande catalisador da socialização e da não cronificação das doenças? Sim, justamente. Vai ter doenças que elas inevitavelmente são crônicas e que vão ficar até o final da vida da pessoa. Mas não quer dizer que ela vai precisar viver com aquela doença de uma forma negativa, impeditiva.
Então, o hospital dia tenta entregar essa permissão que o paciente tenha uma boa vida enquanto está com a doença, que é até o final dela. Então, você está dizendo que o hospital dia contribui efetivamente para dar dignidade àqueles que, porventura, já têm por si só uma doença crônica. Sim, precisamente.